Márcio, olha, nós temos aqui a informação que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, todos conhecemos com o nome de Anvisa, aprovou o primeiro balão gástrico deglutível para perda de peso. Tá? Bom, para a gente poder entender essa questão, e que isso interessa muitas pessoas, obviamente, o gastrocirurgião e endoscopista do Instituto Endovita, doutor Eduardo Greco, aqui conosco. Doutor Greco, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer imenso poder conversar contigo nesse seu programa, viu? Muito obrigado. Doutor Greco, explica para a gente o seguinte, qual é a diferença desse tratamento chamado balão gástrico das terapias anteriores? É importante a gente ressaltar que a obesidade ela é hoje uma doença importante, né? Uma doença que a gente vê um crescente no nosso país, né? A gente tem mais de 75% da população já com sobrepeso e obesidade. E a gente tem o balão intragástrico, que é uma nova ferramenta nesse combate à obesidade. Então, o que nós temos, de uma maneira geral, né, Heródoto, é sempre aquela questão que o paciente precisa estar vinculado a um tratamento dietético, a um tratamento psicológico. Ele existe a possibilidade de medicações, então existe uma série de medicações hoje disponíveis. Houve até uma discussão grande, né, relacionada hoje à semaglutida, à liraglutida. E nós tínhamos os tratamentos cirúrgicos, aqueles pacientes com obesidade mórbida, aqueles pacientes com obesidade maior que iriam para a cirurgia. Nós, endoscopistas, eu sou gastrocirurgião e endoscopista. E desse caminho a gente possui o tratamento com... A gente possui o tratamento com o balão intragástrico. E o balão intragástrico já é consagrado no nosso país, Heródoto, há mais de 17, 20 anos, o balão tradicional. E agora a gente tem a disponibilidade de um balão novo, um balão deglutível, um balão de engolir, que de outubro para cá foi regulamentado pela Anvisa, no sentido de poder ser comercializado no nosso país. E é uma nova alternativa de tratamento para as pessoas que estão com sobrepeso, que estão com obesidade leve. Doutor Greco, precisa de uma cirurgia para esse balão gástrico? Essa é a grande diferença. Então, a grande novidade que a gente tem é que esse balão não precisa de cirurgia. Como a gente diz, né, o termo ele é um balão de engolir. Então, o paciente ele vai até o hospital, ele vai ingerir uma cápsula, essa cápsula vai ser ingerida, vai dentro do estômago do paciente, tá certo? E lá no estômago do paciente, a gente vai enchendo esse balão com um líquido especial, e lá dentro é desconectado o catéter que a gente insuflou esse balão, e ele vai permanecer no estômago desse paciente por 16 semanas. E depois de 16 semanas, esse balão é como se ele esfacelasse, e ele vai ser eliminado nas fezes. Então, esse é um tratamento onde o paciente não precisa de nenhum tipo de cirurgia, de corte, de absolutamente nada. Ele precisa engolir o balão, ver a posição pelo raio-x e depois, claro, vai fazer todo o acompanhamento multidisciplinar, né, por 16 semanas. E aí você vai ter esse paciente tratando de uma maneira restritiva, com uma perda de peso, Geraldo, em torno de 15% de peso. Então, em 16 semanas, o paciente vai perder 15% de peso, por conta de toda, né, uma dietética, uma equipe multidisciplinar, e ele tendo o balão lá dando saciedade, ele sente estufado, e aquele balão ocupa espaço e faz o paciente comer pouquinho. Pergunta sempre de leigo, doutor Greco. Quer dizer, o balão, então, no estômago, ele ocupando o espaço, ele tira a sensação de fome? Qual é o processo? Isso, exato, perfeito, exatamente esse é o mecanismo. O balão dentro do estômago é como se o paciente já tivesse feito uma refeição gigante. Então, ele ocupa metade do volume do estômago, então o paciente tem aquela sensação de que comeu muito, então ele não tem fome, ele sente saciado e com isso ele consegue fazer uma dieta super rígida. Por exemplo, no primeiro mês ele vai ficar um mês tomando só líquidos, só sopa, água, sucos, e com isso ele já perde no primeiro mês 10% de peso, porque ele não tem fome, ele consegue controlar essa fome. Vai ter o apoio psicológico para a gente ensinar para esse paciente o que é fome, o que é vontade de comer. Vai ter todo o apoio nutricional para desenhar essa dieta e ele começa a baixar o seu peso. Claro, a gente associa atividade física, aí associa o mais importante que é essa reeducação, né, Heródoto? Porque daqui 16 semanas o balão não vai estar lá, ele vai ter perdido peso e o mais importante, ele ter aprendido a se reeducar, comer pouquinho para depois se manter no peso perdido. Compreendo, eu compreendo, estou entendendo. Quer dizer, esse período de 16 semanas, então, seria um período de reeducação.
Para que quando o balão não estivesse mais Exatamente. atuando, a pessoa não voltasse a comer como comia antes. Exatamente, essa é a grande intenção. Então, o tratamento, ele é um tratamento que a gente tem um tratamento minimamente vivo, extremamente seguro, né? Então, o paciente vai perder muito peso com esse balão, não vai precisar de cirurgia, de absolutamente nada, como a gente disse, né, Arthur? E depois de 16 semanas, o balão já não está mais lá. E aí o paciente ele aproveita esse momento todo de apoio psicológico, apoio da equipe multidisciplinar. Esse equipamento hoje também, esse balão novo, ele vem com um sistema de acompanhamento remoto, né? Porque o pessoal todo é vinculado aos aplicativos, vem no celular, o paciente tem um relógio, ele se pesa numa balança digital, essa informação vai para o celular do paciente, vem para a gente no consultório, e a gente também consegue fazer o acompanhamento desse paciente, da sua perda de peso, de como ele está evoluindo. E a gente evitar no futuro que esse paciente volte a ganhar peso, porque a gente vê muito por aí que as pessoas emagrecem, fazem alguns tipos de tratamento, pois não conseguem se manter no peso. Até mesmo com cirurgias bariátricas, a gente encontra pacientes que estão voltando a ganhar peso. Doutor, quer dizer que então em um mês uma pessoa que pesa 80 quilos perde 8 quilos no mês? Exatamente. Então, a pessoa hoje que está com 80 quilos, por exemplo, tem 1,60 m, estou com meus 80 quilos, em um mês vai perder 8 quilos. Em 16 semanas vai perder em torno de 12 a 15 quilos. Então, é uma perda de peso bem importante e bem rápida para esse curto período. Então, para quem está com sobrepeso, obesidade leve, que está com a cirúrgica, algo pouco invasivo, seguro, né? O balão ele não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhuma complicação mais severa, é uma alternativa nesse auxílio, aquele estímulo inicial, né, doutor? Dá um estímulo para a pessoa, faz ela perder muito peso, aí a autoestima vai lá para cima, a roupa entra, as pessoas comentam, ela dorme melhor, começa a se alimentar melhor, e a gente consegue fazer com que ela venha combater esse excesso de peso. Ok. Doutor Greco, muito obrigado aqui por sua explicação. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um forte abraço a todos. Muito obrigado. Doutor Eduardo Greco é gastrocirurgião. Olha aí, em função da notícia que a Anvisa aprova o primeiro balão gástrico deglutível para a perda de peso. Eu acho que ele explicou de uma maneira simples, didática e tal, para as pessoas poderem entender e até decidirem se vão fazer ou não, se vão usar o balão gástrico ou não, né? Porque o que a gente conhece, estou falando sempre como leigo, sempre, é uma cirurgia bariátrica, né? Tem que abrir a pessoa, não é isso? Tem que tirar um pedaço do estômago da pessoa fora. E às vezes a pessoa volta a engordar depois, novamente, porque não tem educação, não tem um período de educação. Mas ele insistiu muito que ter a atividade não é de uma pessoa, não é de um médico, são de vários, psicólogos, psiquiatras, enfim, a pessoa poder se educar. É interessantíssimo isso aqui, muito interessante.